Agora, posso passar para outra conversa? Educação que tem a ver com a Manda sua bala. pergunta, é a questão da educação básica brasileira e a nossa cultura de inventividade, ou inovação, ou engenhosidade, ou engenharia, seja lá o que você queira chamar. Nós temos um problema grave na nossa educação básica. Nós não temos nada de experimento. Os alunos sequer veem demonstrações experimentais. Toda a nossa educação é feita no quadro negro, com giz, é feita à base de um vasto conhecimento raso, tá certo? É tudo teórico, é tudo ideologia, não se faz nada de prático, nada, zero. Certo? Dei uma aula outro dia que eu passei um formulário online e as pessoas, foi assim, 5% tinha feito experimento durante a escola secundária no Brasil. Tá certo? 5% tinha feito 1 ou 2 experimentos durante a vida secundária. Então, quando você compara com os outros países, a gente entende por que a cultura do maker no Brasil, por que nós não temos indústria, por que nós não temos inovação de maneira relevante. A gente tem, obviamente, tem os casos, as exceções, tá certo? Mas de maneira relevante nós não temos. Tá? E, Cláudio, só posso ser um parênteses, porque o Manel falou do movimento fazedor, e ser cientista é essencialmente ser fazedor. Porque para você descobrir coisas desconhecidas, você tem que inventar ferramentas desconhecidas. Você não vai encontrar na loja uma ferramenta que você vai usar. Você tem que inventar a sua própria ferramenta. Exatamente. E isso, em parte, reflete por que muito da nossa ciência nacional segue a deriva da ciência internacional. Ela não tem uma agenda própria. Porque muitos dos cientistas nacionais ficam à espera do equipamento comercial para poder fazer sua pesquisa, porque ele não tem um treinamento de fazer sua coisa. Mas se você não tem um treinamento de fazer sua tecnologia, seu equipamento, para chegar no que você quer, você nunca vai estar na fronteira. Não tem jeito, você vai estar sempre atrás. Né? Isso reflete essa ausência de experimentos, observação de fenômenos. Você vê, não tem participação quase nenhuma ativa do aluno. Você não faz mecânica, não faz carpintaria, não faz cozinha, não faz tratar de saúde, você não faz eletrônica, você não faz robôs, você não faz nada disso, em geral, na escola, tá certo? Com raras exceções. Tá? Isso reflete na sociedade. A gente também não tem participação cívica comunitária nenhuma. Ninguém se junta aqui para ir limpar uma praça. É raro você ver isso no Brasil. Esse tipo de coisa, tá certo? Porque a gente está acostumado a não fazer nada prático, né? Tá certo? Em casa, né? Antigamente, poucos anos atrás, se tinha empregada. A empregada que fazia tudo prático, você só fazia pensar, tá certo? Isso reflete na economia. A nossa educação sendo ruim, a ineficiência é geral no país, desde a lanchonete. Chega numa lanchonete e a pessoa que está lá só consegue lhe servir aquilo para o qual ela já foi treinada 1000 vezes. O cara que vende aço também só vende aquele tipo de corte daquela maneira. Eu pedi um alumínio redondo com furo redondo, o cara não, era um quadrado com furo redondo, o cara me manda um redondo com furo quadrado, tá certo? Porque ele não teve jeito, né? A nossa própria ciência está atrasada, nós não como é que se diz, desenhamos a agenda internacional, uma parte da agenda internacional. Nós seguimos a ciência que é feita lá fora. Tá certo? E reflete nas vidas, né? Principalmente alunos do ensino médio. O nosso ensino é muito maçante, ele é massacrante. Então, você tem uma alta taxa de evasão, tá certo? O pessoal vai sair sem treinamento com baixos salários, né? Tem essa questão da distribuição de renda que tem a ver com a coisa da educação e que o Manuel está preocupado com razão, isso vai piorar. Né? E a gente tem um monte de vícios fáceis ao redor. Aí eu estou chamando vícios, né? Facebook, games, rolezinho. Hoje em dia é a figurinha da Copa, né? O vício mais fácil. E que são coisas assim atraentes, mas são coisas meio banais. Você não gasta um tempo tentando de maneira perseverante fazer algo e fazer bem feito. Você não tem esse tipo de treinamento. Então, a gente está ficando com a educação muito superficial, tá certo? E sem essa experiência de mão na massa, nós vamos perder, vamos ficar para trás em tudo, tá certo? Toda essa questão. Inovação, para mim, é um chavão no Brasil. Inova-se, tem-se uma cultura de inovação nas artes, no futebol, tá certo? Nessa parte cultural, né, de certa forma, mas não de maneira realmente efetiva na parte de indústria e conhecimento e tudo mais. Tá? Eu quero fazer rápido. Se a gente não treina a mente do jovem, aí foi uma pergunta, inclusive, que o Ronaldo me fez, você perde aquele tempo
onde o jovem tem a mente mais elástica, está pronto, tá? E aí ele não se treinou a fazer as coisas, ele não se treinou a assumir essa postura de ser perseverante e de conseguir ir atrás de fazer as coisas. Então, o que acontece é que mais adiante ele vai ser imaturo e o tempo dele vai passar. Então, os nossos alunos de doutorado chegam com uma maturidade que você encontraria em alunos do ensino médio, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, em termos de maturidade, de fazer as coisas e saber quais os passos que ele deve tomar para fazer aquelas coisas funcionarem. E aí, quando ele termina o doutorado, a idade dele já começa, ele já meio que perdeu essa fase tão espetacular da mente humana, tá certo? Que dizem que os matemáticos e físicos teóricos só fazem as grandes descobertas até os 25, 30 anos, né? Então, claro que a gente pode continuar fazendo ciência depois, tem esperança para todos nós, né? Principalmente para mim, mas, tá certo? Mas essa coisa da experiência é tão séria, olha, o próprio Einstein, que é um dos maiores teóricos da física mais geniais, o Einstein escreveu patentes, vocês sabiam disso? Não só trabalhou no escritório de patentes, quanto ele escreveu as próprias, tá certo? De dispositivos mesmo, tá certo? Então, o Feynman, tá certo? Tem o texto lá do livro dele, que ele diz, descobriram que eu consertava rádio pensando, porque ele tinha mexido em rádio. Quando caiu aquele ônibus espacial, ele foi chamado para ser da comissão para avaliar por que aquele ônibus caiu e descobriu lá um O-ring que deu problema. Tá certo? Então, até teóricos das áreas sociais, John Rawls, aí, eu achei bacana que ele começou com um experimento pensado, pelo menos. Ele não fez um experimento, mas começou com um experimento pensado. Então, é preciso ter essa cultura do experimento, do observar, do olhar com detalhes as coisas. E a gente não tem isso na nossa educação. E mesmo escolas de elite, gente, cometem esse mesmo erro. Eles preparam para uma prova, para o vestibular, para o Enem, mas eles não preparam o aluno para a vida de maneira nenhuma. E agora a gente está em um momento muito interessante que as escolas públicas estão partindo para o ensino tempo integral. Se for do mesmo tipo de ensino, mais do mesmo tipo, a minha previsão é que vai ter mais evasão. Tá certo? A gente precisa de mais tempo? Precisa. Vamos pegar esse tempo extra e colocar em atividades práticas na escola. Vai haver outro nível de motivação da meninada para participar da escola. Tá certo? Então, eu acho que estou nessa defesa aí desse movimento para a gente botar a mão na massa lá na escola. Na escola primária, plantar plantinha, tá certo? Aprender algumas coisas de cozinha, disso, daquilo, tá certo? E aí você vai evoluindo isso ao longo da escola, tá certo? Acho que a gente precisa disso. Aí ele falou da Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira é um exemplo terrível de governança. A nossa universidade começa com a história da democracia de eleger o reitor por funcionários, alunos e professores. Gente, isso não existe em canto nenhum do mundo. Não é assim que funciona uma universidade. A nossa universidade tem servidores públicos estáveis que elegem o seu reitor. O salário deles está no final do mês, quer eles trabalhem, quer não. Muito ou pouco, bem ou não. Adivinhem quem é que eles vão eleger? Alguém que lhes dê o mínimo de trabalho possível, com as melhores condições salariais possíveis e com a menor cobrança possível. Essa é a realidade da nossa Universidade Brasileira. É uma instituição extremamente importante, a gente forma muitos alunos, mas é uma instituição que precisa ser resgatada. Tem que sair dos sindicatos, tá certo? Os juízes que têm que deixar de dizer, olha, não pode tirar os alunos da reitoria. Gente, pelo amor de Deus, reitoria é reitoria, não é local para... Tá certo? Então, é preciso haver um resgate da Universidade Brasileira para o povo brasileiro. A universidade pública pertence ao povo, não aos sindicatos que estão dominando as universidades. Então, a gente precisa realmente... E aí, a universidade deveria ser aquela instituição norteadora que iria estar pensando o que o Manuel falou, de vamos formar novos professores, vamos ensinar eles a mostrar aos alunos, a fazer experimentos, a questionar, a fazer experimentos com o dia a dia, com as coisas da sua cozinha, com as coisas do seu quintal, com as coisas do seu jardim. Vamos dar esse exemplo. E essa universidade, infelizmente, ela falha nisso. E ela é a instituição que tem gente capaz de reinventar esse processo de ensino. Então, a gente precisa, a Universidade Brasileira, o Brasil como um todo, né, vai ter que sofrer aí uma grande transformação na nossa sociedade em todos os níveis, tá certo? Terminando aí Copa, né, no Rio Olimpíadas, a gente vai começar a repensar tudo isso, né? Quer dizer, o que a gente aprendeu dessa confusão toda, e a pressão externa é grande e as coisas vão mudar, tá certo? Mas a gente vai precisar mudar essas instituições.
Então, eu queria... isso aqui era uma mensagem, já que a gente está dentro de um banco cultural muito bacana, por sinal, fiquei encantado com esse local, tá certo? E com as atividades, né? E aí tem o exemplo dos ricos e empresas americanas, né, investindo pesado em educação, investindo pesado em universidades. Então, fica um exemplo aqui para as instituições brasileiras. Então, para concluir, aqui o que eu tinha preparado aqui, o Brasil tem um potencial de crescimento extraordinário, porque a gente joga fora as nossas mentes, a gente joga fora os nossos recursos. A maior parte da nossa população não é educada o suficiente. Se ela fosse, a gente estaria rendendo, produzindo muito mais, em todas as áreas. Então, a gente precisa realmente transformar essa cultura educacional para ver se a gente resgata essa parte do país, né? A educação tem que ter elementos práticos, mais experimentos, menos abstração. A abstração é importantíssima, mas não do jeito que a gente faz na nossa educação, que é só baseada na abstração. Não dá para ser assim. Uhum. A Universidade Brasileira, que deveria nortear o processo, também precisa ser resgatada. E a sociedade precisa valorizar melhor a carreira do educador. Então, a minha campanha é: vereador não é um cargo para um salário, para um trabalho de tempo integral. O professor primário é uma figura muito mais importante para a gente do que o vereador. Então, a minha proposta é que a gente passe, que as prefeituras, que os vereadores passem uma lei limitando o salário deles ao salário do professor primário. Tá? E essa é a minha campanha, tá certo? E, finalmente, dizer para vocês que antimatéria é muito legal. Tá? Brincar com ficção científica é muito bacana. Tá? Cláudio, é incrível isso que você falou, e eu acho que é muito interessante pôr a academia em perspectiva. Quando a gente estava abrindo, a gente falou desse papel do conhecimento surgindo nos lugares mais inesperados. E é engraçado porque eu tive com o Manuel em São Francisco há um tempo atrás, e a gente visitou um hackerspace lá. E você vai no hackerspace e acha que vai vir só impressora 3D, cortador laser e tal. Tinha cozinha experimental, para o laboratório para aprender novas técnicas de culinária, carpintaria, serviço completo de carpintaria, serra, lixa, serrote para você fazer aparelho de carpintaria. Então, a ideia de hackerspace não é só mexer com Arduino e com isso. É isso que você falou, é pôr a mão na massa. E eu acho que esse pôr a mão na massa tem uma capacidade de gerar novos tipos de abstração que são muito mais interessantes. Que é, por exemplo, para você inovar, você tem que fazer. O único jeito de aprender a fazer é pôr a mão na massa e descobrindo caminhos por tentativa e erro.